Boa noite. Boa noite. Na Índia, presidente Bolsonaro afirma que está descartada a ideia de desmembrar o Ministério da Justiça e Segurança, comandado por Sérgio Moro. O país cria mais de 600 mil vagas de trabalho e emprego informal bate recorde. Já são mais de 43 milhões de trabalhadores autônomos e informais. Chuvas causam mortes e destruição no Espírito Santo e em Minas Gerais. Essas e outras notícias você acompanha em instantes no Rede TV News. E em meio à polêmica causada pela proposta de desmembrar o Ministério da Justiça, Sérgio Moro se reuniu com o presidente em exercício, Hamilton Mourão. O encontro ocorreu poucas horas após o presidente Jair Bolsonaro afirmar na Índia que a divisão do Ministério da Justiça em dois está descartada. Oficialmente, o presidente em exercício, Hamilton Mourão, disse que o encontro serviu para o ministro Sérgio Moro apresentar ideias sobre a Força Nacional Ambiental, que foi criada pelo governo essa semana. Mourão afirmou que a separação das pastas da Justiça e da Segurança Pública não foi tratada, mas fez questão de demonstrar apoio a Moro. Se o presidente perguntar a minha opinião, e aliás nós já conversamos, ele sabe que eu considero que a situação atual que nós estamos vivendo é um time que está vencendo, né? Então a gente usando aquele velho chavão, o time que está ganhando a gente não mexe, né? E o presidente já deixou claro que não está havendo essa situação no momento. Tanto o posicionamento de Hamilton Mourão quanto do presidente Jair Bolsonaro tem o objetivo de evitar mais desgaste. Após Bolsonaro confirmar que a proposta de recriar o Ministério da Segurança Pública era estudada, o governo passou a ser alvo de questionamentos da base aliada e até mesmo de eleitores, que demonstraram apoio a Sérgio Moro nas redes sociais. Nos bastidores, chegou a se comentar que Moro poderia deixar o governo caso a proposta seguisse adiante. No entanto, o presidente em exercício negou que Sérgio Moro tivesse ficado chateado. Não, o ministro Moro é uma pessoa muito tranquila, né? Um homem acostumado a sofrer pressão, né? Isso aí não abala ele. Que eu saiba, o ministro Moro nunca fez ameaça sobre qualquer coisa, ele tem as visões dele, as opiniões dele, que ele sempre expressa de forma leal e disciplinada para o presidente. Hamilton Mourão também comentou sobre o decreto que permite a contratação de militares da reserva para atuar no INSS. Ele assinou o texto que foi publicado na noite de ontem. O governo quer utilizar a medida para acabar com a fila de cerca de 2 milhões de pedidos de aposentadorias que aguardam análise. E para tentar evitar uma disputa com o Tribunal de Contas da União, que argumenta que o decreto é inconstitucional por direcionar a contratação de uma única categoria, o governo já estuda editar uma medida provisória. A ideia é criar a possibilidade de também contratar servidores aposentados do INSS. Mourão ainda não quis estabelecer um prazo para que o reforço de pessoal no INSS tenha início. Também não sei porque o pessoal que não pertence aos quadros vai ter que ser treinado. Eu não sei quanto é que dura esse treinamento, ninguém me informou isso aí. Vamos imaginar um mês para o cara ser treinado ali nos sistemas, né, que são utilizados. Então, acho que, vamos botar assim, na melhor hipótese, em 2 meses teria esse pessoal trabalhando. Mourão convidou Sérgio Moro para conversar a pedido de Bolsonaro. O objetivo é encerrar aí a crise da divisão do Ministério da Justiça e Segurança Pública, tirando a segurança das mãos de Moro. Bolsonaro recuou e tudo voltou como dantes no quartel de Abrantes. A irritação do presidente Jair Bolsonaro é atribuída a declarações de Moro no programa Roda Viva da TV Cultura e especialmente sobre as críticas feitas pelo ministro ao juiz de garantias. Jane Silva, ex-chefe da Secretaria de Diversidade Cultural, está ocupando interinamente a Secretaria Especial de Cultura. Seu nome foi sugerido pela atriz Regina Duarte, que ainda não respondeu formalmente ao pedido do presidente Bolsonaro para assumir o posto.
Reverenda Jane, como é conhecida, foi indicada pela própria Regina Duarte. Em nota, ela diz ter recebido com muita honra a indicação também do ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio. A Secretaria Especial de Cultura fica sob o guarda-chuva da pasta. Jane Silva disse ainda: sigo na torcida para que a minha querida amiga Regina Duarte aceite o convite feito pelo presidente Jair Messias Bolsonaro para ocupar o posto, que este noivado vire logo um casamento. O convite à Regina Duarte vem sendo tratado como um noivado pela própria atriz e por Bolsonaro. Regina Duarte foi convidada para assumir a Secretaria Especial de Cultura há uma semana, após o então titular, o dramaturgo Roberto Alvim, publicar um vídeo em que usava trechos de um discurso de Joseph Goebbels, responsável pela propaganda nazista, para divulgar um concurso cultural. Alvim foi exonerado no mesmo dia. O martelo sobre o nome de Regina Duarte deve ser batido após o presidente da República retornar da Índia, na semana que vem. Hoje espolcaram várias manifestações da imprensa contrárias à nomeação da reverenda. Não existe fato concreto para isso, nada contra a Jane. As críticas, vindas especialmente de artistas e de intelectuais, não são de caráter técnico nem ético, mas sim pelo simples fato da senhora Jane ser uma religiosa, o que demonstra o que a gente já sabia, um enorme preconceito de grupos que batem no peito falando em democracia. Dados do CAGED, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, divulgados hoje, revelam que em 2019 foram criadas 644 mil vagas formais de trabalho. Todos os 8 setores da economia registraram saldo positivo, mas o destaque ficou por conta do setor de serviços, com a criação de 382 mil postos. A região Sudeste foi a que mais gerou oportunidades, 318 mil. Ainda segundo o órgão, foi constatado aumento de 0,63% no salário médio de admissão, que chegou aos R$ 1.626. O desemprego no Brasil caiu para 11,2%. A informalidade cresceu e bateu recorde. Hoje, mais de 43 milhões de trabalhadores são autônomos ou informais. O fôlego vem aos poucos, mas é notado a cada novo balanço. Segundo o IBGE, a taxa caiu de 11,8% para 11,2% no trimestre encerrado em novembro de 2019. Mas ainda existem quase 12 milhões de desempregados em todo o país. A luz no fim do túnel, para muitos, vem da informalidade ou do trabalho autônomo. No terceiro trimestre móvel, encerrado em novembro de 2019, o Brasil registrou 43,7 milhões de trabalhadores sem carteira assinada. O número de autônomos também bateu recorde e chegou a quase 25 milhões de pessoas, um aumento de 300 mil trabalhadores em relação ao trimestre anterior. Hoje eu entrego cartões aqui para poder ajudar no orçamento, né? Eu passei quase 2 anos desempregado, na verdade. Eu sempre trabalhei com porcelanato líquido, né? Faço pintura também, né? Textura. Mas está difícil, o negócio está cada vez estreitando mais, né? Olha, a gente teve a maior crise econômica da nossa história em 2015 e 2016 e é natural que a recuperação da economia se dê com trabalhos informais. Por quê? O trabalho informal ele custa menos, ele tem maior flexibilidade e você, num ambiente de insegurança de mercado para as empresas, esses empregos acabam aparecendo primeiro. O transporte é outro setor que vem como alternativa para quem está desempregado. O número de pessoas que trabalham em veículos atingiu a maior alta dos últimos 6 anos. Passou dos 3,5 milhões de trabalhadores que exercem funções como motoristas e trocadores de ônibus, taxistas e motoristas de aplicativo, como é o caso do Neylor. Eu trabalhei muito tempo como farmacêutico e eu comecei a trabalhar como motorista de aplicativo há pouco tempo, mas eu já penso em voltar ao mercado de trabalho efetivo. Por quê? Porque eu acho que é melhor por conta do trabalho mesmo, carteira assinada, todos os direitos certinhos.
Bom, vamos conversar então com a nossa comentarista, Salete, né? Que a gente teve mesmo uma crise, né, Salete, que derrubou a nossa economia, teve um impacto aí no cenário de empregos, né? Aumentou o desemprego, mas muito disso também se deve às transformações do mercado, né? Com certeza, Gabriela. Eu acho que, inclusive, é difícil nós dimensionarmos o que teve mais importante, se a crise ou se as próprias transformações do mercado de trabalho. Boa noite. Boa noite, Boris. Boa noite a você que nos acompanha aqui. O mercado de trabalho, gente, é uma estrutura em constante mudança. A indústria, tá? Que antes empregava 20% dos trabalhadores com carteira assinada. 20%. Hoje, emprega menos de 3%. Já o setor de serviços, você viu, hoje emprega a maior parte dos trabalhadores. E esse setor permite todo tipo de arranjo trabalhista. Aliás, muita gente tem me perguntado sobre essas modalidades de emprego, do tipo, Salete, o que diferencia o emprego formal do informal? O trabalho intermitente do trabalho autônomo. Então, vamos lá, fique atento, tá? Porque você vai ser assediado com propostas diferenciadas de trabalho. Trabalho intermitente não é trabalho informal, ok? No contrato intermitente de trabalho, você tem sim carteira assinada e todos os benefícios, ou seja, 13º, Fundo de Garantia e INSS. A diferença para carteira assinada, aquela oficial de antigamente, é que a sua remuneração pode não ser fixa. Você vai ganhar dependendo de quantas horas você trabalhar naquele mês. Tá? É totalmente diferente, portanto, do trabalho informal. Informal é aquele tipo vendedor ambulante, tá? Não tem carteira, tampouco tem benefício e que vira e mexe, na verdade, está correndo da polícia porque não tem autorização de trabalho. Esse é o trabalho informal. Então, trabalho formal, intermitente, que diferente do que muita gente pensa, trabalho intermitente tem carteira assinada e benefício, e trabalho informal. Ah, e nós temos também o trabalho autônomo, onde você, profissional, presta serviço, trabalha por sua conta e assina recibos de autônomo na hora de ganhar pelo trabalho realizado. São muitas propostas e nós temos de aproveitar a primeira que aparecer, né, Gabriela? Ah, com certeza. Não dá para ficar parado, né? Obrigada, Salete. Boa noite. Boa noite. A Justiça determinou o bloqueio de bens do ex-governador do Distrito Federal, Agnello Queiroz, e do então vice dele, Tadeu Filipelli. Os dois são acusados de desviar dinheiro de obras do estádio Mané Garrincha, construído para a Copa de 2014. Agnello Queiroz, do PT, teve mais de 26 bilhões e 700 milhões de reais bloqueados. E Tadeu Filipelli, do MDB, 24 bilhões e 700 milhões de reais. Segundo o Ministério Público do Distrito Federal, durante a execução do contrato de reforma e construção do Estádio Nacional de Brasília, o Mané Garrincha, Queiroz e Filipelli causaram prejuízo aos cofres públicos e enriqueceram ilegalmente. Eles teriam solicitado e recebido vantagens indevidas por meio da inclusão de despesas ilícitas aos custos da obra, implicando em improbidade administrativa. O Mané Garrincha foi o estádio mais caro da Copa do Mundo de 2014. Custou 1 bilhão e 100 milhões de reais. As obras começaram em 2010 e os valores bloqueados são para ressarcir o que teria sido desviado. A decisão é provisória. Agnello Queiroz e Tadeu Filipelli podem recorrer. A defesa de Agnello Queiroz disse que está analisando a decisão para adotar as medidas processuais cabíveis sobre o bloqueio dos bens e que aguarda a intimação do ex-governador para que seja apresentada a manifestação prévia na ação de improbidade administrativa. A defesa de Tadeu Filipelli não respondeu ao nosso contato. A FUVEST divulgou hoje a lista de aprovados da primeira chamada do vestibular da Universidade de São Paulo deste ano. Dos cerca de 35 mil candidatos que disputaram a segunda fase, pouco mais de 11 mil foram selecionados para os 106 cursos disponibilizados. As matrículas devem ser feitas entre os dias 25 e 28. Já no dia 31, será divulgada a lista da segunda chamada.
Os cursos mais procurados foram medicina, psicologia e relações internacionais. O Ministério Público Federal entrou hoje com uma ação na Justiça Federal pedindo que seja suspensa as inscrições do primeiro semestre de 2020 do SISU, FIES e ProUni. A cobrança vale até que seja realizada auditoria e uma nova conferência dos gabaritos de todos os candidatos do Enem 2019. O presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro João Otávio de Noronha, suspendeu uma ação contra o ex-presidente Michel Temer, do MDB, por lavagem de dinheiro. A decisão atendeu a um pedido de habeas corpus da defesa de Temer. O processo, que corria na Justiça Federal de São Paulo, investiga se Temer pagou 1.600.000.000 de reais por meio do coronel João Batista Lima Filho pela reforma da casa de uma das filhas dele. A defesa MDBista quer que essa ação se junte a uma outra anterior que tramita na Justiça Federal de Brasília e trata do chamado quadrilhão do MDB. Michel Temer sempre negou as acusações. O Ministério Público do Rio de Janeiro instaurou um inquérito para apurar os danos materiais e morais gerados pela Companhia Estadual de Água e Esgoto. O Ministério Público quer saber se houve falha na prestação de serviço por parte da SEDAI, que resultou em alterações na água fornecida pela companhia para 9 milhões de pessoas. E deu prazo de 3 dias para que a empresa responda quais as causas dos problemas. Quais estudos técnicos foram feitos para apurar e apontar soluções? Que medidas foram tomadas para o restabelecimento da qualidade do serviço? Qual a previsão para a normalização? Quais regiões do estado foram afetadas e quantos consumidores? E qual foi o número de reclamações registradas? A Defensoria Pública também encaminhou um ofício solicitando informações sobre a crise da água. O objetivo é medir a extensão dos danos causados e estabelecer os valores para pagamento de indenização. A crise no abastecimento de água do Rio de Janeiro teve início há 20 dias. Hoje, o Conselho Regional de Química fez uma inspeção na estação de tratamento do Guandu. Desde ontem, o carvão ativado começou a ser lançado na água para tentar resolver o problema. Segundo a SEDAI, as partículas vão absorver a geosmina, substância produzida por algas, que desde o início do mês altera o gosto, a cor e o sabor da água distribuída na capital e na Baixada Fluminense. Como o governador Witzel nega que a água escura e mal cheirosa seja potável, não, ele diz que é potável, continua o nosso desafio. O governador convoca a imprensa e, na frente de todo mundo, toma um copo desse líquido. Por cautela, preserve-se dessa experiência o vice-governador. Em 24 horas, choveu mais da metade da média para o mês todo em Belo Horizonte. Diversas cidades da região metropolitana sofreram com transbordamento de rios, deslizamentos de terra e até soterramentos. O dia mais chuvoso em 110 anos deixou mortos, desaparecidos e milhares de desabrigados. Veja na reportagem de Rodrigo Cabral. Este vídeo mostra o deslizamento de terra que atingiu 2 casas em Ibirité, na Grande BH. Segundo o Corpo de Bombeiros, 4 pessoas foram soterradas. Os primeiros corpos resgatados foram de um bebê de 5 meses, da mãe e de um menino de 6 anos. Os bombeiros seguem nas buscas por outra mulher. A situação ela é crítica, ela é complexa, difícil, mas nós na corporação trabalhamos sempre com a esperança de que há vida. Outros bairros de Ibirité também registraram desabamentos e deslizamentos de terra. Emily e o marido escaparam por pouco. Quando voltamos, a casa já estava toda caída, já tinha entrado barranco, tudo para dentro de casa, entrou barro, destruiu tudo. Na cidade de Raposos, o prefeito decretou situação de calamidade pública. Com o transbordamento do Rio das Velhas, boa parte da cidade está isolada. Por segurança, a ponte que dá acesso ao centro e a maioria dos bairros foi fechada. Daqui desse ponto, a gente vê que as casas que ficam perto do rio foram tomadas pela água. Daquela ali, olha só, dá para ver praticamente só o telhado. É terrível, gente. Eu acordei de madrugada, foi um susto porque está subindo muito rápido, né? O alagamento atingiu também a região do terminal rodoviário, que foi transferido para outro ponto da cidade. Segundo a Defesa Civil, pelo menos 3.000 pessoas foram atingidas e tiveram que sair de casa. Estes moradores ficaram ilhados e subiram para o terraço do imóvel. Como a cidade ela é dividida pelo rio,
70% se concentra de um lado e os outros 30% na outra extremidade. Nós temos sim pessoas que ficaram isoladas nesse momento. O Rio das Velhas transbordou também na cidade histórica de Sabará. O alagamento atingiu a principal avenida na região central e bloqueou um trecho da estrada que dá acesso a Belo Horizonte. Em Contagem, também na Grande BH, uma cratera se formou nessa rua que foi interditada depois de um deslizamento de terra. Esta casa também teve que ser isolada por causa do risco de desabamento. Parte do imóvel ficou suspensa e com as ferragens expostas. Cerca de 150 famílias estão sem moradia. Muitas estão abrigadas em escolas. A informação que tem um anúncio é só para todo mundo sair de casa e largar as casas. Os carros estão passando na rua anunciando para sair das casas e deixar as casas lá. A chuva provocou muitos transtornos em Belo Horizonte, que teve o dia mais chuvoso dos últimos 110 anos. Em 24 horas, o volume de água passou de 170 milímetros, mais da metade da média de todo o mês de janeiro. 5 córregos e ribeirões transbordaram. Avenidas foram fechadas. Neste bairro, uma casa desabou, mas ninguém ficou ferido. A capital mineira é uma das 25 cidades do estado que decretaram situação de emergência desde o início do período de chuvas em outubro. O Exército chegou ao município de Iconha, no Espírito Santo, para ajudar na recuperação da cidade. 7 pessoas morreram e 2 continuam desaparecidas devido às fortes chuvas do estado. O reforço chegou. A necessidade da ajuda dos 40 homens do Exército que estão na cidade de Iconha salta aos olhos. Nesta sexta-feira, eles se uniram a funcionários e pais de alunos e auxiliaram na limpeza desta creche municipal. Praticamente tudo no local foi perdido. 90% está perdido na escola. A gente tenta aproveitar algumas coisas que é de plástico, essas coisas assim que dá para ser lavado. Mas o resto é tudo jogado fora, lixo mesmo. Provavelmente será adiado o início do ano letivo. Nossa escola é um andar só, então a água atingiu tudo, a não ser os ventiladores, né, que sobraram. O resto foi tudo. Nesta unidade de saúde, a ajuda partiu do Corpo de Bombeiros. Muitos se juntaram aos voluntários e pegaram os rodos para acabar com a lama. E por falar em voluntários, eles não param de chegar. Essa turma motorizada veio do Rio de Janeiro. A gente veio aqui fazer uma obra social para ajudar o pessoal que está desabrigado. Tem um caminhão aí na frente cheio de mantimentos, água, tudo que precisa. E trouxemos carros preparados para ir aos lugares que os carros comuns não vão, né? Os nossos costumam ir em um lugar mais difícil de acesso. Muitos lugares ainda precisam de ajuda, ainda precisam de mutirão de limpeza. Nós estamos em outra unidade básica de saúde e aqui a recepção já começou a ser limpa. Muita lama já foi retirada daqui, mas a gente percebe que ainda falta muita coisa. Dá para perceber isso pelo estado das cadeiras. Mas eu queria te mostrar essa sala que está aqui ao meu lado. Aqui era uma sala de vacina que permanece tomada pela lama. 7 dias após a forte chuva, Iconha e outros municípios do sul do Espírito Santo continuam devastados. Mais de 100 pontes foram totalmente destruídas. Algumas comunidades permanecem isoladas. Mais de 3.300 pessoas estão desabrigadas ou desalojadas. 7 pessoas morreram e outras 2 permanecem desaparecidas. A chuva não para, mas a esperança tem vencido a tristeza e o cansaço. O senhor Alci, por exemplo, tem um restaurante na margem do rio. Viu a enxurrada levar tudo, mas trabalhou sem parar nos últimos dias e só pensa em recomeçar. Trouxemos trem de casa, né, para colocar no lugar dos outros que a água carregou. E as mesas nós estamos improvisando. E assim está indo. Se Deus quiser, segunda-feira já está funcionando. Vamos saber então se essas tempestades vão dar uma trégua e a previsão para o final de semana para todo o país. As chuvas continuam castigando áreas do sudeste do Brasil. O tempo fica bastante instável ainda entre o Rio de Janeiro, Espírito Santo, Minas Gerais e até em áreas do sul da Bahia.
A situação ainda é de alerta em Belo Horizonte. O tempo fica chuvoso neste sábado com máxima de 23 graus. No domingo, o sol até aparece e volta a chover apenas no fim da tarde. A temperatura sobe para 27 graus. Em Vitória, mais chuva durante todo o fim de semana. Temperaturas na casa dos 28, 29 graus. No Rio de Janeiro, o tempo abre mais amanhã. Chuvas apenas isoladas em alguns pontos da cidade. No domingo, o sol volta com tudo e faz 29 graus. E as chuvas devem aparecer em grande parte do Brasil. Serão mais volumosas e intensas entre o Sudeste e Goiás. O tempo fica seco entre o Mato Grosso do Sul, São Paulo e a região sul. E o aniversário de São Paulo vai ser com sol e calor. A chuva dá uma trégua e a temperatura sobe, máximas entre 28 e 32 graus até segunda. Sábado de sol o dia todo também em Cuiabá, com 36 graus, em Campo Grande, Porto Alegre, onde a temperatura chega aos 34 graus, e em Recife. Em Salvador, sábado nublado, máxima de 32 graus. Em Boa Vista, faz sol e a máxima é de 34 graus. Amanhã, a capital paulista completa 466 anos. E para comemorar essa data especial, a cidade terá mais de 300 atrações para a população. O repórter Guilherme Lopes está no Largo de São Bento, que será um desses locais. Guilherme, boa noite. Olá, Boris, Gabriela, boa noite a todos. Eu estou no Centro Cultural de São Paulo, um dos lugares públicos mais antigos da capital, bem em frente, olha só, ao Mosteiro de São Bento. E por aqui, é claro, vão ter diversas apresentações nessa apresentação itinerante. Muito show, muita música, dança, teatro. E, por exemplo, vão ter apresentações de Elba Ramalho, Carol Conká, Ney Matogrosso, Skank, Demônios da Garoa, Zezé Mota, entre tantos outros. O público vai percorrer pontos históricos aqui do centro e lugares que se relacionam com a cultura. A comemoração vai começar ao meio-dia no pátio do colégio e vai até a Praça da República. E neste ano são diversas apresentações, viu? Nos 4 cantos da capital paulista, desde a Zona Oeste, Zona Leste, Sul, Norte e aqui no centro. E claro que São Paulo tem monumentos históricos que se relacionam muito com a arte brasileira. E esses monumentos receberam um cuidado especial de revitalização. Confira na reportagem. O voo de um pássaro, de uma bailarina, algo no ar. Nasceu na mente criativa do artista e virou monumento. Cassiporé Torres, 8 prêmios em bienais, um dos maiores escultores do país de obras em espaço aberto. Para ele, na arte, a sensibilidade vem antes do nome e da lógica. Cassiporé aprova a restauração. Só não ficou muito feliz com o abandono das obras. A escultura, então, exige manutenção e não existe isso, ninguém pensa nisso. Então, normalmente nem a prefeitura nem o governo. Agora, graças à sensibilidade do nosso governador, ele está se preocupado com isso. Valdemir é um dos artistas que fazem a restauração de obras que ficaram em estado de abandono por falta de manutenção. Um lugar de passagem, uma referência da mistura social que é a maior cidade do país. Na Praça da Sé, 9 monumentos foram recuperados por Valdemir Inácio. Uma dessas obras é do Cassiporé. Num lugar que é ocupado por muitos moradores de rua, o artista vê a necessidade de valorizar o lado mais humano da arte e das pessoas. Você precisaria cuidar da praça toda, das pessoas, inclusive, que estão aqui na praça, né? Principalmente das pessoas, porque senão não tem muito sentido. 3 pontos foram escolhidos para a restauração de monumentos: Parque Trianon, Parque do Ibirapuera e Praça da Sé. Das 80 esculturas selecionadas, 42 já passaram por trabalhos de conservação e recuperação. Entre elas, 9 das 16 que estão na Praça da Sé. Mais de R$200 mil de investimento adquiridos por leis de incentivo à cultura. O projeto também tem participação da iniciativa privada. Nele, a empresa que patrocina a recuperação fica responsável também pela manutenção da escultura.
Foram retiradas manchas de pichações e até os desgastes causados pelo tempo. É importante conservar os monumentos, mas é importante também você dar atenção para eles, mostrar que eles estão aqui. A Polícia Federal deflagrou hoje uma operação em 72 cidades do estado de São Paulo para fiscalizar instrutores de armamento e tiro. Foram encontradas irregularidades em laudos que atestam a capacidade técnica para aquisição e porte de armas. A operação, batizada de Inspeção Inicial, foi realizada pela Delegacia de Controle de Armas e Produtos Químicos, em parceria com o Grupo de Armamento e Tiro da Polícia Federal, em 130 locais das 72 cidades de São Paulo. O objetivo é garantir que o serviço prestado pelos profissionais credenciados esteja em conformidade com as normas vigentes. É muito importante que quem tem acesso a uma arma de fogo tenha a plena capacidade de manusear esse equipamento com a devida segurança. E por isso a importância do instrutor de armamento e tiro credenciado. É ele quem vai emitir um laudo dizendo no processo de aquisição que aquela pessoa tem capacidade técnica para o manuseio daquele armamento. Segundo a Polícia Federal, foram identificados desvios e fraudes na emissão de laudos para aquisição de arma de fogo. Laudos localizados em determinado local, com assinados, mas em branco, não preenchidos, o que contraria totalmente a legislação vigente. Isso já está sendo objeto de análise para a instauração de inquérito policial. Se, por exemplo, alguém paga a mais para não fazer o exame, não fazer o laudo e não fazer o teste e ter o laudo, então nós temos uma fraude. A investigação começou em fevereiro de 2019, depois da análise de dados e laudos referentes aos pedidos de registro de arma de fogo. A polícia constatou indícios de falsidade ideológica e formação de quadrilha. Para conseguir o laudo, os interessados em comprar ou portar uma arma de fogo pagavam valores diferentes dos praticados no setor. Se for confirmada a irregularidade e houver conluio entre os instrutores e o clube de tiro, o clube poderá perder a autorização de funcionamento e o profissional será descredenciado. E agora vamos ouvir o recado do nosso novo colega de trabalho, Siqueira Júnior. Ei, você mesmo que está cansado de jornalismo sem graça, ou que fica só remoendo tragédias. Você que acha que notícia também pode ter humor. Eu sou Siqueira Júnior e vim te convidar para assistir ao Alerta Nacional. Vem comigo e descubra por que somos o maior fenômeno do país. Você não pode ficar de fora. É a partir desta terça-feira, às 6h. Alerta Nacional. É isso aí, ele, o Siqueira e um elenco vem aí para descontrair mais o seu início de noite. Então, você é nosso convidado para acompanhar o Alerta Nacional a partir das 6h e o Rede TV News vem na sequência. No Facebook da Rede TV, você já pode acompanhar o nosso novo programa exclusivo no Facebook Watch. O Histórias do Dia, uma parceria do próprio Facebook com a Rede TV, traz vídeos com conteúdo atual e de interesse do internauta. A Justiça de São Paulo determinou a suspensão da divulgação do resultado do SISU. A decisão liminar, obtida pela Defensoria Pública da União, estabelece que o processo de seleção do SISU seja suspenso após segunda-feira, quando se encerram as inscrições. A liminar também determina que o governo federal comprove que o erro na correção das provas do Enem 2019 foi solucionado. E o Rede TV News fica por aqui. Boa noite. Uma ótima noite para você. Até mais.